Agora, nós vamos abrir uma nova planilha e nós eh, vamos obter de um dado externo uma lista de clientes. Então, a gente vem aqui em dados, obter dados externos, clica aqui na setinha e vamos obter do texto. Então, você vai no diretório que tem o seu arquivo de dados, é um arquivo TXT, clicando uma vez em importar, o Excel vai abrir um assistente de importação de texto. Então vamos escolher aqui delimitado, avançar. Nós podemos marcar aqui, ó, dados possuem cabeçalho. Avançar. Ele vem aqui tabulação, ele já divide aqui em colunas, né? Avançar e concluir. Ele pergunta qual célula que a gente quer colocar os dados, escolher aqui A1 mesmo e dar OK. Então ele buscou lá os seus dados externos. Agora vamos lá de novo para a gente tem um código ali, um a 0 e um sequencial. Aí a mesma coisa, a gente pode utilizar a função esquerda, texto e direita para retirar esse código, separar esse código. Então também, só a título de curiosidade, a gente consegue congelar linhas no Excel. Então aqui no exibir, tem aqui, ó, congelar painéis, na guia janela. Então, nós conseguimos congelar a primeira coluna. Então, a primeira coluna fica congelada. Aí depois descongelar painéis. Podemos congelar a linha superior. Descongelar painéis. Ou, clicando na coluna inteira, se você clicar aqui em congelar painéis, ele congela onde estava clicado. Descongelar. Onde tiver selecionado, você clicando em congelar painéis, ele congela aquela parte. Vamos deixar congelado aqui na coluna C. Então, clicando aqui com o botão esquerdo em cima do C, você seleciona a coluna toda, vem em congelar painéis com o botão esquerdo e clica em congelar painéis. Então tá lá, ele congelou a partir dessa coluna C. Então aqui primeiro, nós queremos o número de caracteres. Então, nós já vimos que é com a fórmula num character. Então, igual num character. Clica no código e dá Enter. Clica aqui na alça de preenchimento duas vezes com o botão esquerdo. Ele copia tudo. Então, o código tem 7 letras e números. Uma fórmula da gente achar o caractere que a gente quer é com o comando localizar. Então, nós vamos localizar o traço. Então, é igual localizar. Então, ele retorna o número de caracteres no qual um caractere numa cadeia de texto foram localizados. Então, igual localizar, abre parêntese. O texto procurado, aí nós vamos pôr entre aspas. Sempre que for colocar um texto uma função do Excel, tem que vir entre aspas. Ponto e vírgula. O texto que a gente quer é o código. Ponto e vírgula. O número inicial é o 1. A partir do primeiro
número ali ou letra, você já quer que ele procure o traço. Fecha parênteses, dá Enter. Então o traço aqui está na posição 4. Então clicando para baixo, ele segue para todos os dados. Se, por exemplo, tivesse um código aqui diferente, ele mudaria, ele acharia sempre onde está o traço. E o número de caracteres também vai mudando. Aí a partir agora do localizar, nós vamos utilizar o localizar em conjunto com o ext texto, que é o extrair texto. A gente quer extrair só o separador. Então a função é o ext.texto. Então, igual ext.texto. Quando aparece aqui a função, dando tab, ele já completa aqui com a função e o parênteses aberto. Nós vamos clicar no texto. O número inicial, nós vamos utilizar aqui o localizar. E o número de caracteres é 1, que a gente só quer o traço. Fecha o parênteses, dá Enter, tá lá o traço. Dando 2 cliques, ele copia também. Então aqui, mesmo esses aqui que tem, nós adicionamos aqui, lá ele acha o traço de qualquer jeito, mesmo tendo mais números aqui. Então, o direita, primeiro esquerda aqui, esquerda, depois direita. Então, a função é igual esquerda, abre parêntese, texto e a quantidade de caracteres. No caso, vai ser o localizar aqui menos 1. Ele localiza o número onde ele está. Menos 1. Então tá lá. Dando 2 cliques, ele copia o código todo, menos mesmo o que nós colocamos mais aqui. E o direita, a mesma coisa. Nós vamos colocar igual direita, abre parêntese, clica no texto, ponto e vírgula, e o número de caracteres que a gente quer. Então, o total de caracteres é 7. Menos onde está o traço, que é 4, a gente pode colocar 7 menos 4. Fecha parênteses. Tá lá. Ele vai achar a parte da direita. Então, isso é um exemplo, pode ser utilizado para várias coisas. Separar código, nome,